Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar na concepção da frente 3 e vamos articular a respeito de um assunto muito interessante que se trata das tipologias textuais. Obviamente que nós já vimos um pouquinho da dissertação, mas existem outras tipologias que fazem parte também da própria construção textual que se faz presente ou referência dentro do Enem. Vamos articular de uma maneira muito precisa aquela que inicia a nossa vida, que seria a própria descrição. Um dos pontos interessantes que eu gostaria de trazer é a visão do Mário Quintana. Por que nós estudamos essas estruturas de maneira muito específica? Porque se nós não temos a capacidade de observar as descrições, por exemplo, de um olhar, tampouco nós vamos compreender uma longa explicação, tá? E só para nós compreendermos essa visão dele, é porque quando nós estamos estudando os textos, eles vão trazer para nós determinados efeitos de sentido. E dentro das suas construções, nós nunca vamos enxergar um tipo textual 100%. Esse texto é só ou 100% dissertativo. De maneira alguma. Nós vamos observar que este texto ele vai trazer pinceladas de descrição, momentos de narração, mas ele vai predominar a dissertação. Ou pode ser o contrário, ele pode predominar uma narração ou pode predominar uma descrição. Mas para a gente compreender o que é isso, nós temos que saber quais são as características desses tipos textuais para nós enxergarmos aquilo que predomina ou não. Nesse caso, vamos começar só relembrando algumas coisas que nós estudamos dentro da sala de aula. O que seria frase, oração e período? Frase, dentro desse contexto, é todo enunciado linguístico que é capaz de transmitir para nós uma informação ou um sentido completo. Nesse caso, enquanto sentido completo, nós não precisamos ter uma frase com um conjunto de palavras longas. Às vezes duas, até mesmo a construção de uma palavra que transmite o sentido completo, a gente pode reconhecê-la. A oração, ela já imprime para nós, não é aquela que nós fazemos para Deus ou para Jesus. A oração, nesse sentido, é a participação que nós vemos na análise sintática, que seria o quê? Um enunciado que tem como núcleo um verbo e que ele apresenta para nós, na maioria das vezes, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, quando nós temos em uma construção, uma sentença linguística, a presença do verbo, normalmente, e quando está centrado nele, algumas circunstâncias de ação, normalmente nós costumamos falar que é uma oração. E um período é uma frase que possui uma ou mais orações, que ela pode ser simples ou também pode ser composta. Só estou relembrando alguns desses dados aí que se tornam interessantes. Outro ponto que nós vimos dentro da sala de aula. Um texto, ele não pode ser um amontoado de frases. Então, todos esses detalhes eu tenho que perceber. Aqui eu trago um exemplo que foi utilizado na década de 90. Eu sabia que você era colorido por fora, mas caiado por dentro. Ah, mas eu não sei o que é caiado, eu não sei o que é colorido. Se nós observarmos, esse colorido ele tem 2 L's. Então, ele faz referência ao Fernando Collor de Mello. Logo, eu já consigo perceber que não é um amontoado de frases no mero acaso que está sendo encontrado ali. Outro ponto, um texto ele é verbal, ou seja, ele vai apresentar para mim palavras, ele é não verbal, ele pode trazer imagens ou ele pode trazer os dois juntos, que seria o que nós chamamos de linguagem mista. Uma outra característica que nós temos também do texto é que ele é produzido em uma determinada época, por um determinado sujeito. Então, quando nós lemos aqui, já pensou você aqui dentro, IPVA 2008? Para nós, isso pode soar como uma brincadeira, algo até divertido. Mas se nós formos analisar criticamente, a linguagem não verbal dessa imagem, mais a escrita, que seria a linguagem verbal, vai trazer para nós o efeito de sentido que faz referência a uma determinada época. Inclusive, se observarmos a data de 2008. Desse ponto, então, nós chegamos a prestar atenção que se um texto ele não é amontoado, se ele tem verbal ou não verbal, se ele tem construções específicas de uma determinada época, eu preciso entender as tipologias e esses gêneros textuais. O que seriam as tipologias? É uma classificação segundo as sequências de informações ou características internas desse texto. Logo, essas características internas na língua portuguesa, elas trazem subdivisões. No caso, nós temos aí cerca de 9 ou 10 tipologias textuais que normalmente são estudadas dentro do quadro da língua portuguesa. Mas é óbvio que se nós fizermos um campo analítico, elas vão aumentar. Nesse caso, nós temos a descrição, a narração, a dissertação, a exposição e até mesmo o texto injuntivo, que são aspectos trabalhados nos vestibulares. Mas não só de tipologia
viverá significações. Nós temos também os gêneros textuais, que nada mais são que uma classificação segundo a relação que existe entre a função de um texto na sociedade e as características internas desse texto. E os gêneros textuais são aspectos que regulam a nossa vida em sociedade, ou seja, materiais que, pela linguagem, vão nos trazer determinado sentido. Por isso que, muitas vezes, alguns autores falam que ele relembra uma materialidade. Para nós identificarmos melhor, temos um quadro exemplificativo. Gêneros textuais que são infinitos, ok? Nós não temos como enumerar a construção, como diria um professor chamado Travaglia. Essa enumeração ela não pode ser limitada, diferentemente dos tipos textuais, porque existem características internas. No caso dos gêneros textuais, nós temos notícia, receita, entrevista, bolo de remédio, reportagem, e vejam, uma notícia, dentro dela eu posso encontrar tipos textuais narrativos e descritivos. Uma receita culinária, dentro dela, internamente, eu posso encontrar um tipo injuntivo e por aí vai. Então, as tipologias textuais são as características internas que compõem um texto. Mas para eu observar essas características internas, eu tenho que lembrar como que essas características elas podem aparecer para nós. De acordo com a professora, a doutora Marlene Duriga, descrever, ou o tipo descritivo seria como nós recriarmos com, ou através das palavras, a imagem de algum objeto, de uma cena, de uma circunstância, certo? Eu pintar essas imagens a um certo ponto, pintar no sentido de pintar com a linguagem, aquelas imagens dentro do pensamento daquilo que eu busco descrever, enquadrando em classes, observando os detalhamentos que são colocados, deixando claro que essa descrição ela pode ser objetiva, centrada no objeto que eu quero descrever. Eu posso descrever um relógio, mas também eu posso fazer uma descrição subjetiva, que é aquela que, de uma certa forma, coloca a minha opinião, a minha visão a respeito daquilo que eu quero descrever. Outro ponto também, essa descrição ela pode ser literária, ela pode ser técnica. Então, existem diversas formas e estruturas de se fazer uma descrição. Mas o texto descritivo, embora ele traga toda essa possibilidade, ele tem características muito específicas. Dentro dessas características, que nós podemos sinalizar algumas aqui. No caso, ele pode trazer as características de um ser, mas essas características, elas normalmente são observadas através dos nossos 5 sentidos. Para eu descrever algo, normalmente utilizo a visão, o tato, o olfato, o paladar ou a audição. E dentro dessas próprias construções que são feitas, eu consigo observar a manutenção de sentidos. Então, quando eu falo ser, esse ser ele pode ser animado ou inanimado, que eu queira descrever também. Vai existir a predominância de adjetivos e substantivos, porque para adjetivar alguma coisa, ou seja, para classificar, caracterizar ou qualificar, ou substantivo para nomear, eu preciso fazer esse trabalho. A ausência de progressão temporal, não vai haver a necessidade de tempo, progressão temporal para esse desenvolvimento, e a presença de verbos que não indicam de certa forma ação. E um outro fator, quando houver algumas dessas estruturas, normalmente esses verbos vão estar no presente ou vai estar também no pretérito imperfeito. Exemplo disso é o texto chamado Circuito Fechado, que ele vai trazer para nós especificamente uma construção de um texto descritivo, no qual nós, através das descrições da utilização somente de substantivos, nós conseguimos descrever o dia a dia de um jovem ou de um senhor empresário que está ali ou publicitário naquele texto. Aqui nós temos um exemplo muito interessante para analisar. O texto descritivo, ele não vai apresentar para nós uma preocupação muito grande, ou os detalhes ou características predominantes na descrição não tem uma preocupação de enfatizar uma ação. Quando isso acontece, mais é narração. Então, a moça entra, almoça e sai. Eu tenho uma sequência de ação e verbos no presente, narração. A moça é loira e alta, não tem ação e está no presente. Vejam que eu estou contribuindo para uma caracterização ou para a classificação de um determinado atributo que está sendo analisado ali. Um outro ponto que nós podemos verificar, sobretudo em relação a esse tipo descritivo, que nós não podemos esquecer, é que nós temos 6 pontos que vão estar dentro do plano dessa descrição. Primeiro, nós temos que observar atentamente a análise global desse objeto, ou de uma forma que nós podemos dizer criteriosa.
nós também temos que fazer uma seleção de organização desses detalhes, ou seja, nessa sequência de organização, eu posso ordenar de cima para baixo, de baixo para cima, do geral para o específico, do específico para o geral. Essa organização dos detalhes vão me ajudar a cada vez mais trazer uma delimitação específica de sentido. 3. Uma abordagem de vários ângulos que eu estou observando uma casa, por exemplo. Eu posso trazer a descrição dessa casa abordando de dentro para fora, de fora para dentro. E eu também posso trazer uma definição dessa perspectiva, de onde vem, de onde vai, de que voz que se trata, não é? Ou seja, o que eu estou querendo descrever, até que ponto eu estou descrevendo? Seleção de aspectos que mais individualizam, tá? Esse fato descrito. Que aspectos individualiza? Se eu estou fazendo uma caracterização de um problema social, que pontos que eu acredito que sejam mais relevantes? E por último, a classificação de aspectos que inclusive incide no que eu falei, que eu vou das características mais importantes para as menos importantes, ou vou das que têm uma menor importância para as que exigem uma maior importância, certo? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, justamente para a gente pensar um pouquinho como que a construção das tipologias de textos para vestibulares envolve, inclusive, nós observarmos essas caracterizações de tipologias diversas, porque a alguma certa hora nós seremos convidados a dialogar com esses outros tipos dentro daquilo que se pede nesses concursos de vestibulares. Muito obrigado, até um próximo encontro e a gente se fala.